Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Suelen, sou professora de costura criativa e hoje eu vou mostrar para vocês como que se faz uma bolsa maternidade. O modelo de bolsa que eu trouxe hoje, né, que é um modelo igual a esse, né, eu fiz esse para conferir as medidas, para ver se estava batendo tudo certinho, para mostrar para vocês essa outra opção também. No caso essa daqui, olha, se vocês optarem por fazer desse modelo, tem como personalizar aqui embaixo com bordado, com o nome do bebê ou filme de recorte mesmo. Mas hoje a gente vai fazer no nylon linho, né, que é aquele material do vídeo anterior, né, que eu mostrei para vocês como que a gente faz a sublimação no nylon linho. Eu sublimei, já deixei a marcação aqui, é que tá mais claro, mas já deixei a marcação de onde eu vou colocar uma faixa aqui, né, um detalhe de uma alça chique aqui, né, e vou mostrar todo o material que vai precisar para vocês entenderem melhor, que depois a gente já vai para a máquina só para costurar, tá? Então eu vou baixar aqui para mostrar os materiais. Então, vocês vão usar, né, os dois espelhos, né, da peça, no caso esse estampado, e a parte de trás, né, o espelho da parte de trás. Eu vou estruturar essa bolsa com o EVA, eu já cortei aqui, vou deixar todas as medidas aqui pra vocês. Eu já cortei 3 centímetros menor do que a medida do espelho. Eu vou arredondar os cantos para colar aqui, já já eu vou colar, vou mostrar pra vocês como que eu faço essa colagem. Esse daqui é o forro dos espelhos. E por dentro, de um lado vai ter um bolsinho, né, simples com a tela vôlei. E que eu vou fazer um acabamento aqui na máquina, já já a gente vai fazer. E do outro lado vai ter um suporte para mamadeira. Esse suporte eu cortei ele na medida de 21 por 6 centímetros. Já já vou mostrar para vocês como que eu faço os recortes para passar o elástico. E essa parte aqui é um bolsinho que vai ficar do lado de fora, tá? O forro do bolso e o bolso eu não vou estruturar com EVA, vou estruturar só com TNT. Caso vocês não queiram estruturar também, é que eu gosto de uma peça mais estruturada, então eu vou pôr o TNT para ficar mais estruturado, tá? E esse pedaço de nylon 600, ele vai colado atrás, né, do forro aqui, para estruturar essa parte aqui onde vai o suporte para mamadeira. Porque aí a costura fica bem reforçada, conforme com o tempo a mamãe colocando, puxando, tirando o elástico, né? Puxando o elástico, colocando, tirando a mamadeira, não tem perigo nenhum dessa costura arrebentar, né? E aqui o elástico do suporte mamadeira. Aqui também tem a parte do fole, né? Que eu já deixei cortado com o EVA e o forro. As partes do canal do zíper. O EVA, já deixei tudo cortadinho pra gente ir pra máquina só pra costurar. As alças, eu tô utilizando uma alça pronta, de 4 centímetros de largura, mas é opcional, vocês podem fazer a alça de sintético também, caso vocês queiram, tá? Aí aqui, ó, nesse potinho tá as miudezas, né? Que é o zíper, a outra alça aqui, cadê? Que é a alça transversal, o vivo que a gente vai encapar na máquina, eu vou mostrar pra vocês como que eu encapo, o pompom que a gente vai pôr depois pra finalizar, né? O mosquetão, os cursores, tá? Então, gente, é uma peça assim que com um rolinho de sintético dá pra você fazer essa bolsa. Eu cortei esse sintético, né? E ainda sobrou esse pedacinho aqui, entendeu? Então, como sobrou material, eu optei por fazer o bolsinho, né, do lado de fora, mas é opcional. Na outra bolsa, eu não coloquei o bolso atrás e fiz um saquinho pra mamãe colocar, saquinho pra colocar roupa molhada ou uma roupinha limpinha, do jeito que a mamãe quiser usar, né, sobre o material também, tá? Então agora a gente já vai fazer as colagens pra gente poder ir pra máquina pra costurar, tá? Então, cada um tem um jeito de trabalhar, mas vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer. Eu gosto de forrar minha base, né, com papel pardo. E eu uso essa cola aqui, cola spray reposicionável. Às vezes eu uso a reposicionável, às vezes eu uso a permanente, tá? E quem não tiver pode usar a cola de contato também, né? Aplica com um bastãozinho, né? Só que aí tem que aplicar nas duas superfícies. Então, a cola spray é bem simples, tem que agitar ela antes de usar.
E eu já gosto de aplicar em tudo que eu tenho que colar. Então, no bolso, nos espelhos e aqui no fone. Certo? Então, tem que esperar ela dar uma evaporadinha. Enquanto isso, a gente vai arredondando os cantos daqueles EVAs que eu falei pra vocês, que a gente vai colar aí, né? Então, só vou dar uma arredondadinha nos cantos. Eu dou uma coladinha aqui. E aqui a mesma coisa. Gente, quem não trabalhar com sublimação, quiser fazer em sintética, eu vou deixar as medidas, tá? Aqui a parte de cima do espelho, eu arredondei com raio de 8 centímetros, então você pode pegar a régua e arredondar aqui, e embaixo com 4 centímetros, tá? Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Esse daqui, cadê? O TNT do bolso, né? Ó, passou um pouquinho. Aí eu só dou uma levantadinha aqui, olha, e recorto. Certo? E aqui é a parte, ó, o EVA eu gosto de colar essa parte que tem esse tecidinho pra baixo, tá? Aí aqui, só colar bem centralizadinho. O que a gente vai fazer nessa parte aqui pra já deixar ela pronta agora? Essa de baixo. A gente vai achar o meio. Eu acho o meio dos dois lados. Faço um pique. Essa bolsa, ela tem 35 centímetros de largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lapisinho pra eu marcar. Eu pego aqui do meio. De onde que eu marquei o meio. Eu pego aqui de onde que eu marquei o meio. Eu deixo 4 centímetros de distância da borda, tá? Pode deixar até 3 centímetros. Então, vou deixar 4, porque depois tem a parte do acabamento dele. 4 centímetros. E aí, do meio pra cá, eu posso medir aqui, tem 35. Do meio pra cá, eu meço 12 centímetros. Marco aqui. Marquei, já vem com um pulsão aqui e já furo. Cuidado com o dedo, tá? E já coloco aqui a bailarina, tá? Depois eu faço acabamento do outro lado, só vou posicionar por enquanto. Então, aqui também 12. Aqui também 12 centímetros. Isso daqui, gente, é muito bom, porque se a mamãe precisar colocar a bolsa no chão, algum lugar assim, a bolsa não suja, tá? Eu gosto bastante de colocar nas bolsas maternidade, nas malas de bebê. Então, aqui 12. E aqui 12.
Então, a gente vira do outro lado. Eu vou pegar um alicate e vou puxar aqui, porque esse daqui é um pouquinho duro, eu gosto de puxar com alicate. E eu gosto de dobrar um pouquinho aqui a pontinha, ó, só pra não ter perigo de machucar a mão de ninguém. Por mais que vai o forro, eu gosto de tomar esse cuidado, sabe? Aqui é a mesma coisa. E aí, eu passo uma fita crepe por cima aqui desse acabamento. Então, essas partes já estão prontas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a marcação no porta-mamadeira, tá? Então, o porta-mamadeira tá aqui. Eu pego um estilete. Eu vou fazer um corte de 3 centímetros pra passar o... Deixei pra fazer com vocês. Eu dou uma distância de 2 centímetros da borda pra dentro. E eu faço um corte aqui no meio de 3 centímetros. Então, como tem 6 centímetros, são de 1,5 até 4,5, né? Centímetros eu corto aqui, certo? E aqui também, eu deixo 2 centímetros e faço esse corte. E aqui no meio, eu dobro só para achar o meio, faço uma marcação aqui. Eu corto 1 centímetro para cada lado. Eu dou 1 centímetro para cada lado do meio, né? Então, eu faço aqui um corte para cá. É que o sintético ele é escuro, então fica um pouco difícil para visualizar, né? Mas eu vou passar o elástico, vocês vão conseguir enxergar, tá? Ficou bem os cortezinhos. Eu já deixo passado o elástico. Tem que deixar um espaço, porque senão conforme que a mamãe for colocar aqui, uma mamadeira, alguma coisa, não cabe. Então eu deixo a gente chama de luz, né? Eu deixo um espaço aqui, tá? Não deixo o elástico muito rente, não. Então, já deixo aqui passado. Aqui, olha, no forro, já vou deixar posicionado. Eu acho o meio. E eu vou marcar 5 centímetros de baixo pra cima pra posicionar aqui o meu porta-mamadeira. Então, como ele tem 21 centímetros, então vai ficar 10,5 pra cada lado, né? Certo. Eu vou colar ele aqui. Eu gosto de usar, pra ajudar, uma fita dupla face, tá? Só pra ele não sair do lugar, pra eu saber que eu tô colocando no lugar certo. Mas você pode usar uma cola de contato, que você achar mais fácil. Se não quiser colar, se quiser ir costurar direto também pode, tá? É que eu acho que facilita. Só pra dar uma estabilizada. Certo? Aí lá na máquina a gente costura direitinho, né?
E aqui na parte de trás, a gente vai colocar o nylon 600, tá? Só pra ele ficar no avesso aqui da onde vai o porta-mamadeira pra dar o suporte, né? Então, essa parte já tá pronta, essa daqui também, né? Então, gente, agora a gente vai pra máquina fazer o que a gente mais gosta, que é costurar. Então, eu vou começar passando acabamento aqui no bolso, tá? Esse bolsinho interno, eu vou fazer o acabamento com viés de boneon, mas você pode utilizar uma fita do próprio sintético também, tá? Vou fazer esse aqui primeiro, porque como eu já tô com a linha branca na máquina, eu já aproveito, né? Então, gente, agora a gente vai encapar o vivo. O vivo, vocês têm a opção de utilizar ou o vivo que a gente já compra pronto, né? Ou fazer igual eu vou fazer, que eu vou pegar o vivo e vou encapar com um sintético, né? Eu cortei um sintético na largura de 3 centímetros para encapar o vivo. Ou você tem a opção também de pegar e encapar o espaguete. O espaguete, ele é vendido assim, tá? É só um rolinho, né? Que a gente encapa com um sintético para fazer o acabamento. Quem tem máquina doméstica, só máquina doméstica, eu aconselho utilizar o espaguete, porque ele agrega menos camada, né? Pra tá fechando a bolsa muito mais fácil. Então, vamos lá. É muito simples. A gente vai pegar aqui, atira o vivo, né? Atira aqui do sintético, vai encaixar ele aqui e costurar. Depois, no final, eu venho refilando esse excesso que sobra um pedacinho, tá bom? Pedacinho aqui que não pegou direito, eu volto, puxo aqui e ajeito. Bom, então essa parte já tá pronta. O que a gente vai fazer agora? Eu pego, tá vendo que sobrou aqui uma beiradinha? Eu pego uma tesoura e venho cortando esse excesso aqui, ó. Só refilando aqui, ó, onde tá sobrando, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou costurar tá vendo? Só cortar esse excesso. Vou costurar o outro vivo do outro espelho e já volto pra gente começar a costurar os espelhos. Então, gente, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar e fixar a alça chique aqui no meu espelho, porque a gente já tem que costurar, porque depois a gente põe o forro, né? Pra não aparecer essa costura. Então, no arquivo, eu já deixo uma marcação, porque é bem clarinha mesmo, uma marcação, que é uma linha onde eu tenho que aplicar paralelo. Então, eu só venho aqui na minha fita, na minha alça, coloco um pedacinho de fita dupla face, só pra alça não sair mesmo do lugar, puxo e vou colocando ela aqui, bem rentezinha aqui. Certo? Então, a gente vem aqui na máquina e já passa essa costura, tá? Pode ser o ponto número 4, só pra fixar mesmo. Poderia ter colocado antes de colar o EVA também, tá? Mas não faz diferença.
só cortar aqui o excesso da alça que fica pra fora. E é muito importante selar a alça para ela não desfiar. Então, só passar um isqueiro para dar o acabamento, para não desfiar. Agora eu já pego o forro, vai ser o bagum. Posiciono bem certinho. Coloco. Pode ser um ponto bem largo, porque é só pra aplicar mesmo, né? Agora eu vou refilar a sobra do bagum, porque eu gosto de cortar sempre 1 centímetro, 2 centímetros sobrando. Certinho. Agora, aquele bolsinho que a gente fez com a tela bowling, eu já vou aplicar aqui no verso desse espelho, né? Então, eu posiciono aqui, né? No espelho. Eu vou fixar de um lado, fixar do outro pra ficar retinho já. Puxo direitinho pra ficar retinho. Agora eu venho fixando, né? Eu costuro o bolso inteiro. Bem na beiradinha, pra não aparecer a costura do outro lado. E agora eu vou e refilo a sobra do bolso. Então, esse espelho agora tá pronto, só falta a gente aplicar ao vivo. Ao vivo, e eu tenho que fazer o suporte pra argolinha. Vou mostrar pra vocês. Eu tô usando uma meia argola, ela tem 1,5 centímetros. Então, eu corto um tirante, um pedacinho de sintético na largura de 3 centímetros. Coloco um pedacinho de fita dupla face, poderia ser a cola de contato, mas como é um pedacinho bem pequenininho mesmo, não tem necessidade de fazer alguma coisa bem forte com a fita, né? Então, é só pra dobrar mesmo. Dobro, dobro. Aí, eu passo aqui a minha meia argola. E ela vai ficar assim, tá? E isso daqui a gente vai fixar na hora que a gente estiver colocando o vivo, que agora a gente já vai colocar o vivo. Pra colocar o vivo, eu corto um pedaço de sintético de 4 centímetros e marco no meio pra gente fazer o acabamento. Aí, aqui, ó, meu espelho, eu marco o meio do espelho em cima e embaixo, ajeito direitinho assim, olha, pra marcar direitinho o meio. Então, a gente começa aplicando pela parte de baixo, tá? Coloca aqui o pedaço do sintético, começa a costura. Quando tá bem no meio, aí eu coloco o meu vivo. E sempre vou colocando o vivo bem rentezinho aqui
com o final do meu espelho. Tô usando o ponto número 5, que é um ponto só pra fixar mesmo. Chega aqui na curvinha, dá uma puxadinha aqui no vivo, dá 2 pontinhos, vira, 2 pontinhos, vira e vai sempre ajeitando. Aqui, gente, bem próximo, quando chega perto da alça chique, eu coloco a minha meia argolinha. Aí corta aqui quando tá chegando pra ficar bem rentezinho mesmo. Isso tudo. Depois eu venho e finalizo aqui. Certo? Aí eu já corto esse excesso de sintético. Que a gente pode fazer aqui também para já ficar pronto esse espelho, é fixar a alça. Então, a gente vai cortar esse excesso aqui que ficou passando para fora do tirante. E a alça, eu marco, como eu fiz a marcação aqui do meio do meu espelho, eu vou marcar 6 centímetros do meio para cada lado. Então, 6 centímetros para cá e 6 centímetros para cá. Então, aí, eu já passei o isqueiro aqui, tá? Pra não correr o risco da minha alça desfiar. Eu posiciono aqui a minha alça exatamente onde começa os 6 centímetros e aqui também. Então, vamos lá. É só pra fixar mesmo. Cuidado pra alça não ficar torcida, tá? Ela fica assim. Agora, gente, a gente vai preparar o espelho do outro lado, tá? Primeiro passo que eu quero fazer do outro lado é a gente fazer o bolso que vai ficar do lado de fora do espelho. Então, para dar acabamento no bolso, a gente vai fixar uma tirinha de sintético. Então, gente, o que eu vou fazer? O bolso já tá estruturado com TNT. Eu vou passar uma costura fixando o bagulho aqui. Só uma costurinha pra não andar, né? E agora, eu cortei um sintético na largura de 3 centímetros. E eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Então, passei a costura. Agora, eu gosto de colocar um pedacinho de fita dupla face, que eu acho que facilita. Mas é opcional. Se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Se quiser passar a cola de contato, também pode.
tá? Então, eu coloco a fita, dobro e giro pra trás. Que eu acho que facilita, que o sintético já fica posicionado. Aí é só costurar, né? Então, vem aqui. Ponto número 4. Agora eu já costuro aqui o restante, só pra unir. E aí, gente, tá vendo? Sempre corto com sobra, aí eu refilo esses excessos que fica. Depois que a gente posicionar lá, se precisar refilar mais alguma coisa, possivelmente aqui os cantos, né, que eu não deixei arredondado, aí a gente acerta. Tá vendo? Aqui atrás, olha, pode até cortar um pouco o excesso de sintético. Pronto. Tá pronto o nosso bolso. Agora a gente vai fazer a parte do porta-mamadeira. Então, o nosso porta-mamadeira já tá posicionado. Já deixei um vão, posso até diminuir um pouco, porque eu tô achando que tá muito grande. Aí agora, eu começo costurando aqui no cantinho de baixo. Por quê? Porque o acabamento fica pra baixo. E eu vou passar uma costura na borda toda. Chega no cantinho, viro. No cantinho, viro. Viro. Venho aqui. Eu retrocesso. Agora, eu vou passar uma costura aqui, olha. Bem aqui, ó. Bem rentezinho aqui, porque aí vai prender bem o elástico. Aqui. 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 E aqui. Então, tá bem preso. Aproveito, já arremata as linhas que vocês vão vendo aí que vai ficando. Pronto. E agora, a gente já vai prender essa parte aqui. Lembrando que essa parte do suporte fica pra baixo no espelho. Então, já vou marcar o meio do meu espelho. Então, o meio do espelho em cima e embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima e embaixo. E já vou prender, né? Ó,
Quando eu marquei lá o meu porta-mamadeira, eu já marquei o meio. Então, eu coloco meio com meio, pra ficar bem centralizado. Aqui meio com meio, pra ficar bem centralizado. E agora, a gente já passa uma costura unindo tudo. Então, agora é a mesma coisa, a gente refila o excesso do bagum. Quem quiser cortar exato, pode cortar, mas eu prefiro refilar, porque eu acho que a gente trabalha mais tranquilo, porque se você cortar exato, costurar alguma coisinha torta, você, dependendo, o teu forro já vai ficar um pedaço sem estar forrado, sem aparecer, aí não fica legal, né? Então, eu prefiro perder um pouquinho de material e garantir que vai ficar tudo certo. Então, pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu bolso e fixar aqui. Então, eu vou costurar bem rentezinho o final do bolso com essa parte aqui final, né? Vou fazer até uma marcação de meio aqui já, só porque depois na hora do vivo já facilita pra mim. Então, coloca meio com meio. Então, fixei. Agora eu venho aqui do lado de dentro, ó. Termino de costurar. Bem na beiradinha, tá, gente? Passei a parte do bolso, posso parar. Pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou só refilar o cantinho aqui do bolso, que eu não tinha arredondado, e essa parte aqui que tá sobrando do bolso. Então, o nosso espelho da parte de trás também tá pronto. Então, agora a gente vai fazer o canal do zíper. Eu peguei o meu zíper, coloco ele posicionado os dentinhos pra baixo aqui, né? Só ligar o retrocesso. Tô com o ponto número 4. Costuro bem na beiradinha aqui o zíper. Retrocesso no começo e no final. Agora eu vou colocar o bagum. Quando eu coloco o bagum, eu já faço uma costura mais próxima do zíper. Eu tô usando esse tocador estreito. E agora a gente vira, puxa aqui, né? Puxa aqui o sintético, puxa o bagum e vai passar uma costura para rebater. Ajeita bem direitinho.
parte do canal do zíper, eu não vejo necessidade de colar o EVA, mas é opcional. Se você quiser aproveitar na hora que já tá colando tudo, colar ele, eu simplesmente coloco ele aqui no meio, né? E passo uma costurinha aqui, do outro lado aqui, só fechando o canal. Prontinho. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Agora a gente ajeita direitinho. Então, agora a gente ajeita direitinho, puxa aqui e costura. Coloco meu EVA de novo. E fecho. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o nosso cursor no zíper. Não esqueça, viu, gente? Eu tinha até esquecido de colocar a etiquetinha, tinha que voltar e aplicar aqui. Claro que a gente tá... Às vezes na pressa a gente acaba esquecendo, então é só destacar um pedacinho do zíper. Eu gosto de cortar um pedacinho e deixar o outro maior. É o jeito que eu adaptei de aplicar, né? O zíper, de colocar o zíper, mas... Coloco do jeito que você estiver acostumado aí, passo de um lado, passo do outro e coloco. E agora eu coloco o outro no outro lado. Passo do lado. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Vai aplicar a meia argola, que é por essa meia argola que a gente aplica a alça transversal, né? Que se a mamãe quiser usar a bolsa de lado com a alça, não quiser ficar carregando na mão, né? Vai ser por essa meia argola. Então, eu já deixei aqui um pedacinho, tá dando 7 centímetros. Aí eu já selei aqui, já cortei no meio, só vou trocar aqui meu calcador, que eu gosto desse mais larguinho pra aplicar aqui. Então, o que eu faço? Já tá colocado aqui, eu venho aqui na máquina, coloco bem centralizado com o zíper, deixo 1 centímetro pra dentro mais ou menos, passando pra cá e aqui. Deixo colocado. Então, agora, gente, eu já vou
colocar essa parte aqui do fole aqui pra fechar. Então, eu venho, coloco direitinho. Meio pé de máquina. Agora, gente, eu gosto de cortar um pouco esse excesso de zíper. Eu sempre queimo as beiradinhas do meu zíper. E agora eu já vou aplicar um forro. Então, coloco direito com direito do bagulho, aqui do outro lado. Eu gosto de costurar do outro lado, que fica mais fácil pra ver. Vou até cortar aqui esse excesso de bagulho, que vai facilitar pra eu ver certinho onde que eu tenho que passar a costura. Então, eu uno aqui tudo. E passo uma costura um pouquinho pra frente da que eu já coloquei. Que é a costura oficial agora. Então, passei a costura, eu puxo tudo pra cá, puxo aqui, puxo o forro, ajeito bem direitinho, tá? Olha, pode até passar mais uma costura pra ficar uma costura dupla, fica mais reforçado, tá? Pronto. Então, gente, aqui tanto faz, é só pra ver a medida mesmo. Então, eu vou só colocando os clipes seguindo aqui, ó, a circunferência da minha bolsa, fazendo todo o contorno dela. Essa parte do forro nem precisa pegar, pode pegar só a parte do sintético, porque como ainda não tá fechado. Lembrando, gente, que nessa parte tem que tomar muito cuidado. É só pra ir apoiando assim e colocando. Não puxa o sintético, porque o sintético ele tem elasticidade. Então, dependendo do sintético, o nyloninho nem tanto, mas dependendo do sintético, o doll, o elegance, conforme você vai puxando, se você ir puxando, tensionando, puxando com força, ele vai esticar. E aí vai dar diferença na medida da sua peça, tá? É só pra conferir mesmo. Eu gosto de fazer isso, principalmente quando eu tô ensinando, porque aí, gente, vocês podem ver que vocês podem fazer a peça na medida que vocês quiserem. Depois é só ir vocês calculando quanto que vai precisar de fole e de canal de zíper. Lembrando que se for bolsa maternidade, essa parte de baixo tem que ser maior, porque senão, se você fizer um canal de zíper muito grande, a bolsa começa a girar, tá? Então, aqui, ó, olhando aqui, deu certinho, tá vendo? Sobrou 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então, agora eu já vou aplicar minha outra meia argola, já vou fechar pra gente já ir fechando a nossa peça, tá bom? Vou deixar até aqui no cantinho já, que a gente vai precisar dos clipes daqui a pouco. Então, agora eu já venho aqui, já aplico a minha meia argola. Igual a gente fez da outra vez, tá? Coloca aqui.
Agora aqui coloca direito do bagum com direito do bagum. Aí agora, gente, é só desvirar aqui. A gente passa a costura aqui pra rebater. Passa a costura aqui, ó, na outra meia argola pra rebater. Pronto. E agora, gosto de passar uma costura aqui, olha, nessa parte de baixo, fechando, tá? Vou refilar essas beiradinhas que ficou de bagum, tá? Vou refilar tudo e já volto pra gente fazer o fechamento da peça, tá? Então, agora a gente já vai pro fechamento. O que que eu faço? Eu pego aqui, ó, meio com meio, meio com meio, pra achar os meios, tá? Aqui, marco o meio aqui embaixo. Marco aqui. E marco em cima. Aqui. E aqui. Tá? Então, esses meios que eu marco serve para eu posicionar melhor o espelho. Então, vou baixar aqui para vocês entenderem. Eu gosto de fixar primeiro a parte da frente, tá? Então, eu marco meio com meio, pego meio com meio, coloco aqui, coloco os meus clips, que ajuda muito, tá? Nessa parte eu gosto de tirar o retrocesso. Então, coloquei o calcador de vivo, tá? Que ele tem aquela... Aí. E vou fazer uma costurinha pra fixar. Certo. Agora a gente vai fazer isso do outro lado. E vou prender, tá? Posso deixar o ponto até 3,5. Pronto. Agora, o que que eu faço? Eu pego e vou colocando clips em volta tudo, tá? Vou colocando clips. Coloco um de um lado, um do outro, até encaixo direitinho aqui nas voltinhas.
Aqui na lateral eu gosto de passar mais uma costurinha também, olha. Só pra não correr o risco de sair, né, do lugar. E vou fazendo isso. Eu acho que adianta muito, sabe? Fica um fechamento perfeito. Cada um tem um jeito, né? Lógico. Mas é o que funcionou pra mim. Coloca aqui, aqui. Pronto. E aí, gente, agora eu já viro aqui, olha. Eu gosto de começar na parte de baixo e dou toda a volta, tá? Lembrando que eu tenho um curso onde eu ensino outras peças, quem tiver interesse, tá? E quem também tiver interesse de conhecer o meu trabalho, eu vou deixar meu Instagram aqui pra quem quiser conhecer. Vai devagar, tá? Vai aos poucos, vai vendo se tá ficando tudo certo. Na curvinha, vai ajeitando. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o bolso de telinha, porque se ele enroscar no pezinho enrocador, ele perigoso ele rasgar. Então, vai aos poucos. Vai tirando aos pouquinhos os prendedores. No final dá retrocesso e pronto. Eu gosto de conferir, tá, gente? Pra ver se costurou direitinho, então eu dou uma olhada lá pra ver se tá tudo costurado. Ó, por exemplo, aqui em cima tem um pedacinho que não pegou. Aí eu volto aqui e passo mais uma costura. Que teve um pedacinho que arrebentou a minha linha. Eu tive que pausar o vídeo. Então tá. Ótimo. Tá tudo costuradinho agora. Eu já gosto de costurar um lado e fazer o acabamento do viés, tá? Pro viés pode ser o ponto número 5, 4,5, do jeito que vocês acharem melhor. Então, nós vamos começar aqui embaixo. Eu engato o viés aqui, olha. Engato ele aqui e passo uma costurinha bem na beiradinha dele aqui. Tá?
cuidado com o bolso, né, que eu já expliquei. Esse viés de bagum, tá, gente? Eu compro ele de rolo, assim, olha. De rolo. Tanto na Personal Art quanto no Plástico Zivone. Acho bem legal, facilita bastante. Mas nada impede, igual antes, quando eu precisava, eu cortava do bagum mesmo que eu compro pra fogo, né? É que facilita, né? Tudo que é pra facilitar, eu gosto de mostrar pra vocês. Vai ajeitando, vai costurando. Chega aqui perto do final, eu vejo o tanto que termina, eu passo um pouco, eu já corto, tá? Pode ser até menos um pouco. O processo, tá? No começo e no final. Olha. Tá vendo como que fica? Fica um acabamento muito legal. Agora aqui eu vou refilar o que tá passando, tá? Vou refilar o que tá passando. Vem com a tesoura assim, olha, uma tesoura boa de corte. Vou refilar tudo e já vem pra gente fechar o outro lado, tá? É o mesmo processo, tá? Meio com meio, da parte de cima. Eu gosto de abrir o zíper, que eu acho que facilita bastante, né? Então eu abro aqui, passo uma costurinha só pra fixar o meio de baixo, igual a gente fez da parte de cima. E em cima a mesma coisa. Deixa eu até passar um azeite aqui. Opa! Meu clipezinho quebrou. Aí aqui em cima a mesma coisa. A gente passa uma costurinha só pra fixar. E agora, coloco o clipe só pra prender mesmo, pra nada andar, né? Pra não precisar ficar esticando nada, puxando nada, já tá tudo fixo. A única questão é essa parte de trás, como tem o bolso, ela fica um pouco mais grossa aqui a parte da frente. Mas não é nada exagerado, tá, gente? A gente
preenchi aqui um lado. Vou prender o outro. Pronto. E agora a gente vai fazer a volta na bolsa toda costurando, igual a gente fez do outro lado. Agora pode ser o ponto 3,5. Vou baixar aqui. Devagar. Vai puxando, vendo se tá tudo encaixadinho, a curvinha principalmente. As curvinhas, gente, que é o que vocês têm que tomar mais cuidado para costurar, pra não desencaixar, tá? Então, vai virando, vai encaixando, vendo se tá tudo certo. Chegou no final, dá retrocesso. E agora a gente vai pro viés. Então, no viés a gente põe o ponto número 5. E aplica. Já estamos terminando, gente. Depois disso, é só a gente fazer a nossa alça.
Terminando, retrocesso, vou refilar o excesso de bagulho, igual a gente fez do outro lado, e nós já vamos desvirar nossa bolsa. Aí depois a gente só faz uma alça e já tá tudo pronto. Cortei o excesso, já dou uma olhada pra ver questão de linha, tá, gente? Eu gosto de já dar uma catada. Olha se tá tudo certo. Então, muito cuidado, tá? Desvia um lado, desvia o outro. Precisar pegar um secador, tá? Eu gosto de amassar aqui o fundo, ó. Desvirar pelo fundo. Tem vezes que eu pego até um secador de cabelo, que eu acho que facilita. Agora é um pouquinho de paciência pra ir ajeitando tudo, né? Tá bem estruturada, por isso que é um pouquinho difícil de desvirar, mas se fizer só com TNT, fica bem mais fácil. Só que eu queria trazer essa proposta diferente para vocês, além de conhecerem outras técnicas de estruturação, verem como fica uma peça bonita, uma peça bem armada, né? Bem estruturada, valoriza também o trabalho de vocês, tá? Então, a bolsa em si tá pronta, igual eu expliquei no vídeo que eu falo de sublimação. O nyloninho poderia colocar o nome do bebê, tá? Aqui, gente, esse pingentinho aqui é pra colocar esse pomponzinho que eu gosto de colocar. Poderia colocar também um laço, né? Poderia colocar também um laço, né? Quem quiser fazer um laço, colocar aí. Então, gente, para fazer a alça transversal, nós vamos precisar de 1,40 m de alça chique, 2 mosquetões e um regulador, tá? Então, o primeiro passo, nós vamos começar passando aqui a alça aqui no regulador, tá? Vamos passar no regulador. Então, passo indo, passo voltando. Né? Vai ficar fixo aqui. E o que eu vou fazer? Como é uma alça chique, eu gosto de dobrar para dar acabamentos, tá? Então, eu dobro e passo uma costurinha aqui. Retrocesso no começo e no final, tá? Certo? Então, agora o que eu faço? Eu pego um mosquetão, eu venho aqui, tá vendo? Esse lado aqui do avesso da costura, eu coloco o mosquetão
aqui na ponta. Vou passar aqui no meu regulador. Tá vendo? Ele vai ficar fixo nessa ponta aqui. E aqui, olha, só tem que ver pra ficar certo, que aí o acabamento aqui tá pra cima, vai seguindo, o acabamento ficar pra cima também. Aí aqui eu dobro a beiradinha e passo uma costurinha, 2 costurinhas, igual eu fiz lá no regulador. Se quiser colocar um rebite aqui para dar um acabamento também pode, tá? Vou fazer assim simples porque já ensinei aqui, né? Então, gente, terminamos. A nossa bolsa ficou assim. Vou colocar a alça aqui na lateral só para vocês verem como que fica. Então, a alça transversal, caso a mamãe queira usar ela assim na lateral, né? Ou segurando na mão. O bolsinho atrás, olha, fica muito útil para pôr celular, alguma coisa de mais fácil acesso aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.